Meus irmãos, eu quero repartir com os irmãos uma palavra acerca de um tema que, curiosamente, há um registro na palavra de Deus de uma vital importância, eu diria. João diz em seu evangelho que não seria possível registrar tudo aquilo que aconteceu caminhando com Jesus. João diz: olha, eu caminhei com ele e seria impossível pôr nos livros tudo o que eu vi, tudo o que eu ouvi e tudo o que eu vivi. Seria impossível. Ele fez coisas demais. Então nós temos esse relato acerca do que está contido na palavra de Deus. Nem tudo o que aconteceu está na palavra de Deus. Então você pensa comigo, então o que está na palavra de Deus passou por muitos filtros. Então o que afinal chegou à minha mão e à sua mão foi classificado como algo muito importante, como muito relevante, como mais importante do que outras coisas que aconteceram. Então quando eu e você lemos assim, você deve lembrar desse texto: sem fé alguns alunos da escola bíblica vieram hoje à noite. Sem fé tem bastante aluno, superintendente, tem bastante aluno. Sem fé é impossível. Tem espaço para a gente argumentar? A gente acompanha na televisão as sessões do Supremo Tribunal Federal e o cara põe uma posição, o outro pede a parte, vai na direção completamente contrária e você acha que é absurdo, aí vem o terceiro, não, acho que os dois estão errados. Você, meu Deus, como há espaço para olhar para a lei, para a Constituição, interpretar e dar uma visão, Tem espaço para a gente discutir sobre esse texto? Sem fé é impossível. Você acha que alguém pode dizer, não, mas eu estudei muito e eu creio que há uma pequena margem de possibilidade? Não tem espaço para se argumentar com afirmações como essa. Eu vou repetir: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para começar, eu tenho que crer que Deus existe, que eu não vejo, que eu não aperto, que eu não toco, que eu não levo para comer uma pizza depois do culto. Eu tenho que acreditar que Deus existe mesmo sem vê-lo. Eu queria falar um pouco acerca de fé, porque mediante o que João disse, se está registrado é porque é alguma coisa muito, muito, muito relevante. Ele poderia ter dito outras coisas: sem amor é impossível, sem paciência é impossível, sem bondade, sem misericórdia. Mas a gente não acha registro disso, mas acha sobre fé. Sem fé é impossível. Não tem fé, não consegue, é inviável. E daí, pensando sobre fé, eu vou ter que lembrar com você um outro versículo que diz que a fé vem de uma maneira muito simples. A fé vem pelo ouvir. Sem fé é impossível. Primeiro texto. Segundo texto, a fé vem pelo ouvir. Caminhe comigo. Quem aqui já ouviu pelo menos uma pregação na vida? Levante a mão, por favor. A fé vem pelo ouvir Então você já recebeu alguma porção, sim ou não? Se você ouviu pelo menos uma mensagem, se você ouviu pelo menos alguém mencionar, ainda que fosse num devocional, ainda que fosse na sua classe de escola bíblica, foi breve, foi 15 minutos só, mas ele repartiu o pão, ele abriu a palavra, ele ministrou a palavra, nesses 15 minutos, o que aconteceu em você? Fé. Mas pastor Samuel, foi muito rápido. Pastor Heber me chamou e daí foram só 3 minutos, mas o irmão falou sobre a palavra, falou sobre o evangelho, repartiu o pão. A fé foi produzida em quem ouviu. Amém, graças a Deus. Porque eu lembro, se sem fé é impossível agradar a Deus, e eu já ouvi pelo menos alguma coisa de fé tem em mim, alguma coisa de fé tem em você, em todos nós aqui. Não há ninguém aqui que possa dizer, eu não tenho fé nenhuma, alguma. Pelo menos imagino que ninguém teria coragem para fazer tal afirmação. Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a certeza daquilo que esperamos
E a fé também é a prova das coisas que nós não vemos. Um querido talvez colocasse uma vírgula aí. É a prova das coisas que nós não vemos, vírgula, ainda. Alguém já disse aleluia ali. A fé é a certeza daquilo que eu espero, e a fé é a prova das coisas que eu não vejo. Mas se eu já tenho um pouquinho de fé, eu posso colocar uma vírgula e colocar aí, ainda. Eu não vejo ainda. Tem mais alguém que já começou a entender. Eu não consigo ver hoje. Eu não consigo ver agora. O que só me garante agora. Não fecha a questão para daqui a pouco. Tem alguém ouvindo aí? Não fecha a questão para amanhã, segunda-feira. Então se pergunta agora, está vendo? Não estou vendo, vírgula. Hoje à noite de domingo, 6h50. Pode ser que às 8 horas eu veja. Pode ser que ao chegar em casa, eu tenha um recado de que aconteceu. Pode ser que amanhã pela manhã, eu abra o meu WhatsApp e descubra que já aconteceu. Tem alguém que está crendo ali. Para alguém que tem um pouco de fé. E daí, se você me permite, eu faria uma pergunta. Querida igreja em Bom Sucesso, vocês têm fé? Claro que você vai responder que tem. Você é membro de Bom Sucesso. Teu pastor prega 4 vezes por semana, fora os cultos de oração do matutino. É claro que você tem. Você está careca de ouvir. A gente acompanha pelas transmissões no YouTube o número de pessoas que acessam depois que participou. É claro que você tem fé, querido. É claro. Graças a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Estamos no final de 2017 e um assunto que permeia a nossa vida cotidiana no Brasil é 2018. Não porque é um ano novo que vai entrar, mas porque é um ano chave, é um ano que tem uma coisinha chamada processo eleitoral, eleições. E daí a gente ouve muito esse debate, o país está do jeito que está por conta do governo. Me acompanha aí. Aí o outro diz, não, o país está do jeito que está por conta da oposição. Porque o governo quer votar as matérias e a oposição não permite. E fica nessa. E você está em casa no jornal tentando descobrir. Você está lá comendo seu arroz, com a farofa, com a carne seca, tentando entender. Quem é que é culpado e quem não é? Quem é que é oposição e quem não é? Porque o cara diz uma coisa hoje, dorme, acorda, amanhã ele muda o voto dele. Mas esse cara é oposição ou é governo? É complicado saber. Mas nesse contexto que a gente vive, atrás do assunto 2018, dias atrás eu passando por uma banca de jornal, tinha uma revista, um periódico, e a capa da revista era a foto de um cidadão que é pré-candidato à presidência da República ano que vem. Ele é pré-candidato. E embaixo, aqui na barriga dele, tinha uma legenda que seria a capa, a matéria de capa. O fulano assim. E aqui embaixo, fulano de tal. O anti-Beltrano. O Beltrano é um outro pré-candidato. Então, o que ele está querendo dizer naquela capa de revista? Olha para mim. Eu sou o anti daquele lá. Eu sou o oposto daquele lá. Então, se você acha que aquele lá é um safado, se você acha que aquele lá roubou, vota em mim porque eu sou o oposto. Entendeu? É assim que ele está se vendendo. É assim que ele está se apresentando. Se você tem raiva daquele, você tem que me amar, porque eu sou o oposto daquele. E daí essa expressão do anti-Beltrano, associado a alguém que se promove, se apresenta assim, eu trouxe isso para a fé e pensei, se eu pensar no tema fé, se eu pensar com você hoje à noite o tema fé, que personagem bíblico você diria que está mais ou primeiramente associado à fé na história da Bíblia? Quem? Eu também acho que é Abraão. Não é à toa que ele é chamado de pai da fé, não é isso, gente? Aí se eu pensar num personagem bíblico que fosse talvez classificado como o antifé, o cara que não tem fé. Se eu penso em fé, eu penso em Abraão, pai da fé. Se eu penso em alguém que não tinha fé, se eu penso em alguém que deu exemplo, que deu testemunho de que era um sujeito
antifé. Antifé a gente pode chamar de incrédulo. Quem? Vocês já pregaram por mim, pronto. Já pregou por mim. Irmãos amados, todos nós temos fé. A grande questão que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite de domingo é: temos fé em quem? E mais, o quanto temos fé nesse alguém? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e mostrou-lhe o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, eles não estarão perdoados. Uma narrativa muito linda, particularmente ainda para mim. Eu gosto da maneira como João escreve, da maneira como João vê e percebe as coisas acontecendo. Dos evangelhos, inclusive, é o meu favorito, é o meu predileto. Nessa apresentação, se você se recorda dessa passagem do Evangelho de João, nem todos estão presentes. Nosso querido irmão Tomé, que é importante lembrar, era discípulo e fez o mesmo caminho dos demais. Tomé não entrou pela janela. Tomé não conseguiu a vaga porque alguém arrumou para ele, que foi indicação do pai. Não. Entrou pelo mesmíssimo caminho. Nesse dia, Tomé não estava presente. Acompanhe comigo agora o versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, importante lembrar, ele era um dos 12. Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse, preste atenção, pessoal, meus colegas de ministério, meus conservos, obreiros, pastores, presbíteros, que fazem parte dessa nobre igreja, dessa convenção querida, se eu não vir as marcas dos pregos, e se eu não colocar o meu dedo onde estavam essas marcas criadas por os pregos, e digo mais, se eu não puser a minha mão no seu lado, nem vem que eu não acredito. Que isso, Tomé? Tomé, Tomézinho do meu coração, olha para nós, somos os discípulos, nós somos da mesma turma, nós fomos ordenados juntos, nós participamos do mesmo processo, nós fomos chamados para servir ao mesmo Senhor, nós servimos juntos no mesmo treinamento ministerial, nós fizemos o mesmo vocácio, a gente era da mesma classe do EBD, a gente formou no seminário IBP junto. Como é que você duvida da gente desse jeito, rapaz? Vê se a gente ia brincar com um assunto tão sério, vê se a gente ia fazer piadinha, chacota e trocadilho com um tema tão relevante, rapaz. Isso é sério, Tomé. Pastor Tomé, isso é sério. A gente viu, falamos com ele. Na Bíblia, a Mensagem, tem ainda um relato mais forte. Ele diz: de maneira nenhuma eu vou acreditar se eu não fizer isso, se eu não colocar as mãos nas feridas das mãos, e se eu não colocar a minha mão na ferida do lado. Acontece que
O versículo 26 aparece logo a seguir. Uma semana mais tarde, uma semana é muito pouco tempo, em apenas 7 dias passados dessa experiência, os discípulos uma vez mais estavam outra vez reunidos. Só que dessa vez Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, adivinhe só, Jesus entrou. Essa mania de Jesus. Ele entrou com a porta fechada, com a janela fechada, sem tocar o interfone, sem avisar na portaria, sem digitar o código do condomínio. Ele entrou, ele apareceu. Não estava nem na agenda que ele apareceu, ninguém avisou. Jesus pôs-se no meio deles e disse de novo: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Tomé, querido filho, obreiro que eu separei, discípulo, apóstolo e pastor na minha obra, coloque aqui, meu irmão amado, meu filho querido, o seu dedo bem aqui, nas minhas mãos. Tomé, meu filho querido, estenda por favor a sua mão e faça a gentileza, coloque aqui no meu lado. Já fez, Tomé? Já fez? Tomé, por favor, pare de duvidar. Quer colocar a mão em mais algum lugar, Tomé? Estou aqui. Cabeça, orelha, queixo. Quer segurar meu joelho? Quer fazer mais alguma coisa, Tomé? A gente já pode seguir para o próximo assunto. Tomé, só porque a gente está com hora. Se tem mais alguma questão, a gente pode seguir o assunto. Tomé, pare de duvidar e creia. Para, Tomé, para. 28. Disse-lhe o mesmo querido nosso amado Tomé: Senhor meu, Deus meu, bendito seja o teu nome, para todo sempre. Te amo desde sempre, Jesus, estamos juntos. Que isso, foi um grande mal-entendido, eu me expressei mal. Então Jesus lhe disse: ou então porque você me viu, você creu. Então se você não tivesse visto, você não creria. Então depois de caminhar comigo 3 anos, depois de eu selecionar você a dedo, depois de eu olhar para uma grande multidão e falar assim, ó, você, que não foi concurso, que não foi quem era o mais inteligente, não foi quem tinha o melhor currículo, não foi quem tinha a melhor ascendência, não, ele é filho do pai, o pai dele. Não, o processo aqui foi diferente. Parênteses, o processo com Deus sempre é diferente. Fecha parênteses. Então, depois de ter escolhido você a dedo, depois de ter trazido você para perto, depois de ter aberto para você a minha vida, a minha intimidade, depois de ter mostrado a você como eu vivo, como eu como, como eu ando, onde eu durmo, se durmo, como eu procedo, depois de 3 anos comigo, a nossa relação ainda está no nível de, se eu não olhar, não acredito. Ué, como é que é esse cristianismo? Não entendi. Calma aí. Mortos em delitos e pecados, vem a graça, entra a luz, dissipa toda a sorte de trevas, puxo você, te lavo, é remido, está salvo, caminha comigo, ensino, admoesto, treino, edifico, construo, trato com o seu caráter, trato com sua personalidade, mudo sua forma de falar, de agir, de pensar, de entender, de compreender a existência, a vida. Você fala diferente, caminha diferente, já tem gente chamando você de pequeno Cristo, está achando que a gente é parecido. Você vira para mim e fala que nossa relação é na base do tem que botar minha mão? Ué, não estou entendendo, Tomé. Não estou entendendo. Mas alguém quer botar? Ninguém quer botar a mão? Ué, só você, Tomé. Mas eu ensinei as mesmas coisas. Eu preguei as mesmas coisas. As mesmas manifestações de poder, de milagre, que eles viram, você viu. A mesma demonstração de poder, de divindade, que eles viram, você também viu.
aquelas multidões alimentadas, aquelas multidões curadas, aquela gente toda que eu levantei dos sepulcros, aquela gente toda que era tuberculoso e leproso, e eu purifiquei, e eu santifiquei, os cegos, tudo isso você viu junto com eles. Mas você está dizendo que a nossa relação está no nível de... Tem que botar minha mão para ver se é verdade? Tomé, felizes, bem-aventurados, são aqueles que não viram e creram. Não vou te chamar de infeliz, Tomé, mas eu vou dizer que é mais feliz. Eu não vou abrir minha boca para amaldiçoar você, Tomé. Eu não vou destruir aquilo que já foi construído até esse momento. Eu não vou lançar fora, eu não vou acabar de pisar. Mas eu vou dizer para você, é mais feliz quem crê primeiro, na expectativa de ver depois. É mais feliz, vive melhor, desfruta mais, aproveita mais, goza mais, se alegra mais, se realiza mais, se aceita mais. Quem crê primeiro, na expectativa de ver depois. Disse a você que Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu te pedi licença para colocar uma vírgula e falar ainda. Lembra disso? A prova das coisas, alguém já disse amém ali, a prova das coisas que nós não vemos, vírgula, ainda. Ainda. A pergunta que eu quero fazer para mim e para você é: por que exatamente esse lugar de vergonha? Por que exatamente esse lugar de receio? Por que exatamente esse lugar de insegurança e temor? Eu diria a você que, diante de um Deus como o nosso, que exatamente agora olha do seu trono e Ele vê muito além da minha roupa e da tua roupa, que Ele vê muito além do teu cabelo bem feito, da tua maquiagem bem acertada, da minha barba teoricamente bem definida, Ele vê muito além disso, porque Ele sonda o que está dentro. A gente fala essas coisas e nas minhas aulas do Vocate eu sempre falo: tente me responder nessa aula, por favor, são 1h30 só de aula, tente responder para mim respostas que não estejam prontas na sua caixinha de respostas prontas dos crentes. Tente pensar só um pouquinho, servindo a um Deus que conhece quem você é por dentro. É de alguma inteligência mentir ou esconder alguma coisa? Que diferença faz, servindo a um Deus como o nosso, responder a perguntas do tipo: onde está teu irmão? Não sei. E a faca aqui atrás? Não sei. Estava até procurando ele, ó Jeová poderoso. Isso parece inteligente? Se Deus já sabe que o irmão foi assassinado? Parênteses: todas as vezes que você ler na palavra o Senhor fazendo alguma pergunta, tenha certeza, Ele já sabe a resposta. Ele só quer saber como você vai responder. Deus nunca faz uma pergunta do tipo: caramba, vou perguntar um troço. Pastor Heber, eu salvei você e tal, te criei, te remi. Como é que é? Não existe esse momento. Quando Ele pergunta algo a mim ou ao pastor Heber, é só para ver como eu respondo. É só para ver o quão sincero eu sou diante dele. É só para ver o quão nu, o quão despido eu me apresento, porque Ele já me vê nu. Ou você acha que Ele não sabia que Adão... Enfim, é irrelevante essa discussão. Ele sabe, Ele conhece. Pergunta uma vez mais: para que esse lugar de vergonha, de receio e de insegurança diante de um Deus que você já sabe, te conhece por dentro e por fora? Por que não ser sincero e poupar o tempo de todo mundo?
Seja sincero com o Senhor. É melhor, poupa tempo, poupa energia, poupa ruga, poupa dinheiro. Seja sincero com o Senhor. E por que essa pergunta? Porque eu tenho uma afirmação para fazer, que acredito que seja muito razoável. Você acredita que em todo esse tempo de cristianismo existiu apenas um Tomé? Senhor? Teve mais de um? Mas na Bíblia só tem um. Mas então teve mais de um? Será que tem hoje ainda Tomé? Talvez agora faça um pouco mais de sentido. Para que exatamente servir a um Deus como o nosso e tentar dizer uma coisa? Eu me expressei mal, não foi o que... Querido, Deus sabe exatamente o que você quis dizer, da maneira como você quis dizer, com o sentimento que você sentiu na hora que você pensou e a intenção exata que você quis que aquelas palavras tivessem seu efeito. Eu olho para essa narrativa e eu vejo que talvez se houvesse apenas um pouco mais de sinceridade da parte de Tomé, e é aqui que eu quero trabalhar um pouco mais com os irmãos. O Evangelho de Jesus que Lucas escreveu e relatou, capítulo 17, o versículo 5 diz assim: e os apóstolos disseram ao Senhor, Lucas 17, 5, e os apóstolos, não a galera, não a moçada, não o pessoal que chegou depois, não, quem está desde o começo, volto a dizer, quem o próprio Jesus escolheu a dedo, quem ele treinou, quem ele discipulou, quem ele desenhou, quem ele construiu, essa gente que caminhou com o Jesus histórico, o físico, aquele que comia pão e peixe, aquele que bebia água, aquele que sentia sono, esse Jesus, Lucas 17, 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: Senhor, o que foi? Aumenta a nossa fé. Sinceridade. O nome disso é transparência. É sinceridade. Senhor, caminho com o Senhor há mais de 1 mês, há 2 meses, há 3 meses. Fiz o Vocate módulo 1, 2 e 3. Fiz o BP módulo 1, 2 e 3. Fiz o EBM. Fiz mestrado, fiz doutorado, tenho 4 anéis de formação. Até aqui eu cheguei. Bendito seja o nome do Senhor. Mas esse momento que eu vivo agora é um momento que propõe para mim uma situação em que eu preciso ser sincero. O que eu construí até esse momento não me dá capacidade de enfrentar o que está diante de mim agora. Por isso eu digo: aumenta a minha fé, Senhor. Porque de lá até aqui eu consegui vir. De lá até aqui a tua graça me trouxe. De lá até aqui eu fui encorajado, amparado, forjado. Cheguei aqui. Mas eis que surge esse problema eu não consigo, Senhor. Eu já enfrentei muita coisa na minha vida. Mas essa situação desse jeito, eu vou ser sincero, eu não tenho fé para lidar com isso. Não pequei, não caí, não desviei, continuo crendo que o Senhor é quem é, continuo crendo que o Senhor pode fazer o que o Senhor diz que faz, mas eu não tenho em mim fé para lidar com esse problema. Aí uma oração que deve ser feita, se houver mais algum Tomé, hoje ainda: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu não quero, e deixe-me desejar por você, eu também não quero que você seja contado e encontrado entre o grupo daqueles que desistem, entre o grupo daqueles que abandonaram, entre o grupo daqueles que seguiram o caminho de Demas, me abandonou porque achou um negócio aí. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, me livre de estar nessa lista, e que o Senhor tenha misericórdia e livre você de estar nessa mesma lista. A vida cristã, a caminhada que nós temos aqui na terra, a jornada, a peregrinação que nós temos,
embora seja o mesmo caminho, tem nuances, tem diferenças do meu momento para o seu momento. É importante que eu tenha isso em mente, que de repente eu olhe para alguma coisa e falo, mas não é possível que o Weber está tendo dificuldade, pastor, para lidar com isso, isso é algo tão pequeno. É pequeno para você, porque no seu momento da caminhada, você já passou por aqui, e já teve vitória aqui, e Deus já te honrou aqui, e você já conquistou essa montanha, e aquele gigante já caiu para você, não caiu para ele, não caiu para ele. E daí talvez, pode ser que ele esteja preparado para lidar com aquilo. Você pega na palavra de Deus, você lembra de algum momento de hesitação de um personagem chamado Davizinho? Não o rei Davi, o Davizinho. Alguém lembra de alguma passagem que o Davizinho, o menino, hesitou diante do Golias? Mas era só um menino, sim. Mas era só um garoto? Sim. Mas quando Golias surge, eu não sei quanto a você, mas eu considero o Golias um problema bacana, top, grande. Para melhorar a vida do crente. O Golias, se eu derrubar esse aí, eu fico mais crente. Pois o Davizinho partiu para cima e venceu o Golias. A gente pega outros personagens que hesitaram. A gente pega um Gideão e hesitou bastante. Hesitou bastante. Não, se o senhor está comigo, então o senhor faz isso. Aí fez. Boa, 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 boa. Agora, se o senhor está comigo mesmo, o senhor vai fazer o contrário. Aí Deus fez. Boa, boa. Agora, se o senhor está muito comigo, o senhor vai fazer... E haja paciência. O que isso quer dizer para mim e para você hoje, 2017, outubro? Que a nossa caminhada, embora todos estejamos rumando na mesma direção, que é o céu, que é a vida eterna, que é essa estatura do varão perfeito, não quer dizer que todos estejamos no mesmo capítulo, na mesma página. E exatamente o que eu estou propondo a você hoje? Que você se liberte, pela misericórdia do nosso Senhor, desse lugar de, e o que vão pensar se eu falar que eu não tenho fé? Não pode orar por isso? Pode. O que é? Isso aqui? Agora. Em nome de Jesus! Mais alguma coisa? Ora por esse. Pô, por esse? Como é que eu vou chamar o pessoal do ministério? Vem cá, pessoal. Ué, irmão, o irmão não orou por esse? Sim, porque aqui eu tinha fé. Essa medida de fé eu tinha. Essa outra medida, eu hoje, por isso eu pus um ainda, eu hoje não tenho vírgula, ainda, eu ainda não tenho fé para isso, mas eu não vou desistir, eu não vou abandonar, eu não vou retroceder, eu não vou olhar para trás. O que eu vou fazer? Ouvimos hoje pela manhã, todas as minhas fontes estão em, eu vou na minha fonte, esse problema surgiu e eu hoje não tenho fé ainda para lidar com esse problema. Minha fonte me acrescenta a medida que é necessária hoje para que eu vença esse desafio. Imagina que efeito teria no seio da igreja e no meio da comunidade cristã nesse Brasil se todos se libertassem dessa pecha, se todos se libertassem dessa alcunha de, e o que vão pensar se eu me apresentar como alguém que possa ser classificado de Tomé? Para onde é que vai meu ministério? Se eu for associado por alguém como um Tomé na minha comunidade, como é que eu vou ficar depois? É para pensar. Eu diria que há uma coisa melhor para se preocupar e para gastar nossas energias. E se eu me abrir para o Senhor? E se eu me desnudar para o meu Deus? E se eu clamar por socorro? Ele não diz que é o socorro bem presente, bem na hora da angústia. Ele não diz que ele é o socorro bem no momento em que eu mais preciso dele. Ora, então por que eu não faria isso? Ora, então por que eu não me revelaria para Deus dizendo, Senhor, eu fui crente até aqui, eu continuo crendo no Senhor, mas para esse problema eu não tenho fé, vírgula, ainda. Ainda eu disse. Mas eu creio, eu tenho fé nessa noite para lhe afirmar
que o Senhor permanece sendo o mesmo Deus. Eu tenho fé para lhe afirmar hoje e lhe assegurar que Ele não dá as costas para aquele que se abre para Ele. Eu tenho fé para lhe afirmar, baseado na palavra, de que Ele não é o tipo de Deus que dá as costas para quem clama por socorro. Ele é o tipo de Deus que, muito pelo contrário, ao clamar, ao se invocar, Ele vem em nosso socorro. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Um discípulo que foi escolhido pelo Senhor, um discípulo que foi escolhido por Ele, pelo próprio Senhor, um discípulo que teve o privilégio, o gozo de caminhar com Ele, que foi ensinado por Ele, que viu, ouviu, experimentou o suficiente, na minha opinião, para ter a fé necessária para qualquer coisa. Pois nesse grupo de perfeição que alguns de nós descreveria, nesse grupo houve sinceridade, houve autoconhecimento suficiente para dizer: a minha fé cresceu, a minha fé nem existia, ela cresceu. Eu ouvi a palavra, eu recebi a palavra e a minha fé tem sido aumentada, tem sido edificada. Eu tenho desenvolvido a minha fé e a minha salvação. Eu vivia de um jeito, não vivo mais. Eu falava de um jeito, não falo mais. Eu melhorei aqui, melhorei aqui, melhorei aqui, melhorei ali, mas ainda não sou perfeito. Desculpe se eu te ofendo, mas você não é perfeito. Não é minha intenção te ofender, é minha intenção te trazer para a realidade. Você não é perfeito. Não importa que tipo de carteira você tenha no seu bolso, você não é perfeito. E eu diria a você, o quanto antes você reconhecer isso, eu diria a você que o quanto antes você se der conta disso, antes ainda você vai passar a desfrutar de algo melhor, porque a maneira como você se apresenta para Deus diz muito de como Ele vai se apresentar para você. A maneira como você se apresenta diante dEle diz muito sobre como Ele vai se revelar a você de volta. A gente pode pensar num curso de teologia que seja. Alguns irmãos, muitos irmãos aqui na igreja têm, outros estão fazendo. Imagine que você faz 4 anos de curso. Ao final dos 4 anos você sai com o diploma de bacharel. Você é bacharel em teologia. Parabéns. O pastor já me recebeu, o pastor Luciano, domingo passado, o diploma, de 41 anos atrás. Vamos supor que você esteja mais entusiasmado e você parta agora para um mestrado. Mais 3 anos. Parabéns. Eu tive a honra de traduzir gente do nível de Charles Price e Rick Watts. 2 PhDs, dos PhDs, dos PhDs, dos PhDs, dos PhDs. E você percebe isso conversando com ele acerca da palavra. Impressionante o nível de conhecimento. Mas eu pergunto, isso quer dizer que quem trilhou esse caminho já concluiu o conhecimento acerca de Deus? Eu vou repetir. Isso quer dizer que quem estudou 13, 14, 15 anos de teologia já sabe tudo sobre quem é Deus? É a mesma coisa, querido. Mas pastor, eu tenho mais tempo de crente do que o senhor tem de vida. Acredito. O presbítero Abel que tem muito mais tempo de caminhada do que eu tenho de vida. E outros irmãos aqui também têm. Isso quer dizer que você já tem toda a sua medida de fé necessária para viver? É isso? Isso quer dizer que você já sabe acerca da revelação de Deus e não precisa mais saber nada? Não. É isso que eu quero que você reflita. Não importa, eu vou dizer mais uma vez, não importa o momento da caminhada em que você esteja. Não importa o momento da jornada em que você esteja. Não importa o quanto você já venceu nesse caminho de peregrinação. Não importa. Ainda um universo infinito a ser descoberto de quem é Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, dos mistérios de Deus. E se você, nós nos fechamos para isso,
adivinha só o que é o resultado? A gente para de receber. Você já ouviu falar no Mar Morto? Sabe por que ele é considerado Mar Morto? Ele não troca. Ele não troca. Eu e você precisamos estar abertos para o que Deus tem para fazer, e para falar, e para comunicar, e para ensinar, e para revelar, e para mostrar hoje. Aí você dorme e acorda, mais um dia de crente, né? Eu tinha 40 anos, agora eu tenho 40 anos e um. O que você faz? Abre de novo. Senhor, eu sei que tem mais. Eu só não sei o que, mas eu sei que tem mais. E o que quer que seja que o Senhor tenha a mais para mim, eu hoje me abro para receber. Eu nem sei o que é, mas é da tua parte, eu estou aberto para receber. Eu nem sei aonde pode me levar esse novo conhecimento, essa nova revelação, essa nova porção de fé, mas eu digo ao Senhor que mesmo sem saber, eu tenho interesse em receber. Porque se é da parte de Deus, você sabe o que está escrito: enriquece e não acrescenta dores. Diz a palavra de Deus que toda a boa dádiva e todo o bom perfeito vem do Senhor. Certamente que Deus tem mais para fazer na minha vida e na sua vida. Não há a menor dúvida disso. Muito mais do que uma frase pronta, muito mais do que um clichê. Isso precisa ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Ter essa certeza, ter essa expectativa de que eu já recebi muito, mais do que eu merecia, eu já vivi mais do que eu deveria, mas eu tenho certeza, não por mim, mas por Ele e nele, de que Ele tem muito mais a fazer, a realizar, a efetuar e a concretizar na minha vida e na tua vida. Aleluia! Aleluia! E é uma escolha minha, é uma escolha sua. É uma escolha que cabe a cada um de nós. A gente pode ficar com Lucas 17:5 e fazer de Lucas 17:5 a minha oração diária. Diária, eu disse, diária. Mas é domingo, eu fui a 2 cultos e eu peguei um link no YouTube de tarde, vou pegar mais um link. Ok, ouça ou se entupa da palavra, vai fazer bem a você. Acordou na segunda-feira? Eu recomendo. Lucas 17:5. Senhor, aumenta minha fé de novo. Porque eu não saí de casa ainda, não sei o que vai me esperar aqui na esquina. Eu não peguei o metrô, eu não fui para o PRT ainda, eu não liguei o jornal, eu não vi ainda o Jornal da Manhã, eu não sei o que me espera. Então, pelo sim, pelo não. Lucas 17:5, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, porque o que quer que surja, eu quero ter a mesma reação pronta, imediata, tal qual foi do Davizinho, não do rei Davi, do menino Davi. Lembra como é que foi a reação dele? Que tumulto é esse? Calma, um de cada vez, só um de cada vez. Gigante, tá, quem que tem o gigante? Gritando, tá, e daí? Só isso? É só isso. E o que vai acontecer se alguém matar ele? Não acredito. Vão dar isso tudo? Tem lista de espera? Não tem ninguém? Eu vou ser o primeiro? É para hoje, é para agora. Mas que menino arrogante, que soberba, que prepotência. Não. É alguém que caminha com o Senhor todos os dias e que sabe que se construir a sua caminhada baseada em Lucas 17:5, ao se deparar com um grande gigante, adivinha só? Lembra dos termos que ele usa? Eu sou mais forte, foi isso? Eu tenho mais armamento, eu tenho Não. Eu tenho o que ele não tem, e isso é a minha aliança com Deus. Parênteses, aquele povo não era o povo de Israel? Sim ou não? Me ajuda aí, gente, vocês que frequentam o EBD. Não diz a lei que todo homem nascido tinha que ser aliançado? Sim ou não? Então a aliança que Davi evocou era a mesmíssima aliança que todos aqueles homens tinham? Não entendi.
Por que ele se encheu de coragem baseado na mesma aliança que para todos os demais não tinha o menor efeito? Pausa para a meditação. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero estar com os meus níveis de fé tal qual que à medida em que os problemas surgirem, à medida em que os gigantes se levantarem, eu tenha toda a condição possível de lidar com eles, não baseado no que eu sou, não baseado no que eu já conquistei. Isso vai servir só para argumentar com o rei. Eu matei o urso, mas isso é só para falar para o rei, porque eu não vou falar isso, porque eu tenho alguma coisa maior e mais relevante para falar. Eu vou contra você, não na minha experiência do estágio, eu vou contra você baseado na aliança que eu tenho de fé com o meu Deus, e baseado nessa aliança de fé, e baseado nessa aliança, eu vou contra você e vai perder a cabeça. Adivinha como é que é o final da história? Até minha filha conta. Perdeu a cabeça. Davizinho, o menino, venceu. O que diferencia hoje e na história homens e mulheres que caminharam na luz, que caminharam no Evangelho, que caminharam servindo ao Deus único, vivo e verdadeiro, são questões como essas, que fazem total diferença. Todo mundo é crente, todo mundo é crente. Todo mundo é circuncidado naquele contexto? Todo mundo é circuncidado. Então por que um vai e o outro não vai? Por quê? A fé está aumentada. A fé está bem embasada, bem alicerçada, e não há espaço para nenhum tipo de questionamento, porque, graças a Deus, aquele que efetua o querer e o efetuar, aquele que opera em nós, aquele que se move em nós, aquele que nos conduz, aquele que nos guia, aquele que nos direciona, aquele que adestra as nossas mãos para a batalha, tem se manifestado na vida daqueles que dizem: Senhor, dia após dia, aumenta a minha fé. Porque quando surgir algo, eu não quero ser pego desprevenido. E não tenha a menor dúvida, algo vai surgir. Algo sempre surge. Algo sempre surge. Alguém diria: sua vida está muito tranquila? Desconfie. Você é crente? Tem Bíblia? Ora direitinho? Tem comunhão? Estranho. Está tudo certo? Estranho. Estranho. O normal é que não esteja, porque ele disse que a nossa vida aqui não seria um mar de rosas. Se você lê o Evangelho, você sabe disso. Andar com fé. Andar com fé e se encher de fé. Romanos diz assim: a palavra está perto de você, ela está em sua boca. Mas mais ainda, a palavra está em seu coração. E isto é a palavra da fé. E isto é a palavra da fé que estamos proclamando mais uma vez nessa noite em Bom Sucesso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Preste atenção. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, não alguns, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Vou perguntar de novo: todos têm fé nessa noite? Você vai dizer que todos têm fé. É claro que você tem fé. Aí eu perguntei: mas a questão não é se você tem fé, não. É claro que você tem, porque você ouve a palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra. A questão é: fé em quem? E ainda, quanto de fé? O quanto é alguma coisa que é difícil de se falar. Não, o mínimo para se viver é com 75% do seu tanque de fé. É abstrato demais para a gente falar em termos assim. O que é possível falar com base na palavra é: Jesus disse que se eu tivéssemos não muito, não um tanque cheio,
fé do tamanho de um único grão de... Não é a fé do tamanho do tubo de mostarda. É a fé de um grão de mostarda. Muito pequeno. Se tivéssemos apenas esse nível de fé, esse mundo estava de ponta cabeça, querido. Você diria para uma montanha, mova-se, e ela se moveria. Você diria para o outro lado, montanha, levanta daqui, vai para lá, ela iria. O que exatamente a gente precisa guardar, na minha opinião, de uma reflexão como essa? De que eu sei que você tem frequentado essa igreja, você tem se alimentado da palavra aqui pela internet. Parabéns, faz bem a você e a sua família. Mas por favor, se liberte. Se liberte desse peso que talvez alguns sintam aqui nessa noite. De se ver como alguém que não tem fé para lidar com algo. E talvez não diga isso em público como Tomé fez. Talvez não tenha coragem de se expor. Mas que no seu íntimo pensa da mesmíssima forma. Nessa noite uma palavra, e receberão assim, assim, assim. E você diz lá dentro, é isso, pastor. Em 2017, pastor, são 14 milhões de desempregados, pastor. Não força, pastor. Você não fala isso, mas você pensa. Você pensa. Quando alguém sobe no altar e diz assim, alguém que está recebendo hoje cura no seu relacionamento com o jogo. Você não sabe como é que está lá em casa, pastor? O casamento acabou. Como eu não tenho como me sustentar e ele não tem como pagar a pensão, a gente mora junto. O casamento acabou. Então o senhor falar assim, pastor, está forçando a amizade. Você não disse isso em público, mas é o que você pensa no seu coração. Alguém que nessa noite vai ter um filho ou uma filha que receberá uma bolsa para estudar fora. Pastor, trajetória da minha filha, pastor. A escola ruim, pastor, não tem a menor condição. Pastor, está forçando a amizade, pastor. Isso é para mexer com a igreja. Você não diz isso, mas é o que você pensa no seu coração. Quando o pastor diz assim, alguém aqui até final do ano vai contar que foi promovido no trabalho. Pastor, menos, pastor, menos. No meu setor está todo mundo sendo mandado embora, pastor. Não sei nem como é que eu ainda estou lá dentro. Tomé. Quando o pastor diz assim, alguém aqui até dezembro vai trazer uma escritura de uma casa própria. Você, pastor, você já viu como é que está a taxa de juros, pastor? A caixa mexeu de novo. O Banco do Brasil, está todo mundo mexendo. Pastor, é impossível financiar, pastor. É impossível financiar, pastor. Você não verbaliza, mas é o que está no seu coração. Tomé. O que Jesus fez com Tomé? Queimou Tomé na fogueira? Jesus pegou Tomé e deu-lhe um chute no traseiro, foi isso? Não. Pega, acolhe. Tomé, o que está faltando, Tomé? Eu te ensinei, eu disse, eu fiz, orei por você, te abençoei, te instruí. O que está faltando? Bota a mão, meu filho, bota a mão. Bota a mão. O que mais que está faltando? É o lado também? Pode botar, meu filho, pode botar. Já passou essa parte, a gente já pode evoluir para outras coisas, a gente já pode seguir no treinamento, a gente já pode seguir no discipulado, a gente já pode falar sobre outras coisas, a gente já pode repartir o pão e ter a comunhão, já pode. Se você que está aqui hoje, sentado, ou me acompanhando por esse vídeo, ou por essa transmissão, se for ao vivo, se você se encaixa nessa classificação, nesse quadro, se você olha para você e fala, não, realmente, não vou falar isso para ninguém, nem para minha mulher, mas eu me vejo como Tomé. Porque eu acho um absurdo eu estar na igreja o tempo que eu estou e não ter fé para acontecer certas coisas que pregam lá. Acho lindo que pregam, mas eu não acredito. Não acredito que Deus possa fazer. Eu acho que Ele não vai fazer comigo. Eu acho que Ele não vai fazer por mim. Eu acho que Ele não vai fazer na minha casa. Na casa do pastor João eu até acredito que faça, mas na minha casa Ele não vai fazer. Na casa do pastor Jonas eu até creio. Então, eu tenho fé para crer que na casa dele chega, mas na minha não. Se é o seu caso, que hoje me ouve aqui, ou me ouve por esse vídeo, por essa transmissão, há uma palavra de Deus para você. Tomé não foi lançado fora, porque o próprio Senhor Jesus diz, aquele que vem a mim, aquele que é trazido até mim, a palavra é clara que o Espírito Santo acrescentava dia a dia os que iam de se salvar, lembra disso? Então quem está aqui dentro foi quem o Espírito Santo acrescentou.
Eu não sei se você sabia disso, tá? Isso é Bíblia pura, teologia pura, doutrina purinha, purinha, purinha. Você mistura. Se você está aqui dentro, o Espírito Santo trouxe você, não para participar do culto, mas acrescentou você à família de Deus. Se você hoje caminha na luz, você foi trazido pelo o Espírito Santo, acrescentava dia a dia. Você foi trazido por Ele. E você também. E você também. E a senhora também. Se você está com Jesus, se você caminha no reino da luz do Filho de Deus, isso é obra da graça que acrescentou você através da ação do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Pois bem, voltando, diz a palavra que aquele que é trazido, aquele que é acrescentado, aquele que vem até as mãos do Senhor, ele diz: de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. Tomé não foi lançado fora. Tomé não foi desencorajado. Tomé não foi rebaixado. Tomé, você era apóstolo pela piadinha, pela falta de fé, pelo papelão. Vá para o estacionamento. Pelo mau testemunho, vá cuidar da cantina, vai cortar legumes. Você não vê Jesus fazendo isso. Você vê Jesus parando e tratando exatamente no ponto da ferida. Onde é que está apertando o Tomé? Está apertando? É aqui que vamos tratar disso aqui. Tratou? Segue seu caminho, meu filho, vai fazer a obra. A mesmíssima palavra Deus tem para a gente nessa noite. A mesmíssima palavra, o Espírito Santo, creio eu em Deus, que comunica a corações que nos acompanham aqui agora e também pela transmissão. Seja sincero com o Senhor. Se você se sente acanhado para compartilhar com um pastor da igreja, se você se sente acanhado para compartilhar com um professor da sua classe, se você se sente acanhado para compartilhar com o seu cônjuge, não traga essa mesma vergonha, não traga esse mesmo receio, não traga esse mesmo temor e insegurança para a sua relação com o seu Deus, porque Deus te ama. Deus ama você, independente de se você crê muito ou se você crê pouco, independente de se você hoje já é quem deveria ser ou se você ainda está num processo, apanhando e tropeçando e tentando e se vendo como alguém que é frustrado. Mas a graça é maior, a graça é mais forte, a graça é mais poderosa. Diz a minha Bíblia que a graça superabunda, vai muito além. Nessa noite, se abra para receber alguma coisa nova da parte do Senhor. Se abra para ter a sua fé aumentada. Se abra para receber a fé que hoje você vê que é necessária, que você não tem. E nessa hora eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero orar por você. E a oração é uma só. A nossa oração é Lucas 17:5. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, eu tenho fé para orar por um amigo gripado, mas eu não tenho fé para orar pelo meu casamento. Aumenta a minha fé. Senhor, eu tenho fé para orar por uma vaga na escola do meu sobrinho, mas eu não tenho fé para orar por uma promoção no meu trabalho. Aumenta a minha fé. Senhor, eu tenho fé para crer que eu posso ser separado para servir no ministério, mas eu não tenho fé para que aquele parente meu se converta. Ele é desviado demais, ele é sujo demais, ele é imundo demais. Não diga isso, não pense isso. Seja sincero e fala: Senhor, eu não tenho essa fé ainda, mas eu peço ao Senhor que acrescente a minha fé.